Fala, moço! Sou o professor Antônio Pantoja, faço parte da Loja do Concurseiro, o curso online que mais cresce no Brasil. E vamos de correção e comentário da prova, atualidades e conhecimentos do Tocantins. Tranquilo? Sempre, mas sempre, pessoal, é bom frisar que quando nós fazemos o comentário, o professor está numa situação de conforto. Então, eu não gosto de colocar que a questão estava fácil ou que a questão estava difícil. Cabe aqui o professor fazer o comentário. A única coisa que eu chamo a atenção de vocês é principalmente na última questão que eu vou comentar. Porque no nosso edital, o edital coloca muito aberto e isso causou problemas para quem estava estudando e para quem estava elaborando o conteúdo. Professor, sem enrolar, o concurseiro não quer que a gente enrole. Então vamos lá. Questão de número 23. As dificuldades de acesso à região sul do estado de Goiás, enfrentadas pelos habitantes do norte do estado, os levaram a estabelecer vínculos comerciais mais fortes com os estados do Maranhão e do Pará, o que sedimentou cada vez mais as diferenças entre sul e norte e criou anseio, desejo separatista desde a primeira metade do século XIX. No nosso edital, e eu coloquei para vocês isso várias vezes, ele está trabalhando com movimentos separatistas no plural. E mais lá na frente, ele está falando sobre a criação. Nós devemos entender, antes de ir para a questão, que quando nós falamos do movimento separatista, nós sempre frisamos para vocês que nós vamos ter no primeiro momento a economia da mineração, ok, foi uma explosão, as pessoas foram atraídas e no primeiro momento prosperidade. Por falta de conhecimento, por falta de tecnologia, a mineração não durou o tempo que se esperava. E aí você vai ter um isolamento geográfico do norte de Goiás, mas além do isolamento geográfico, nós também temos um outro isolamento. O governo português e o governo da metrópole isolaram o norte de Goiás. Não permitiam que comercializassem com Grão-Pará nem com Maranhão. E não havia estradas para que houvesse uma comunicação efetiva do norte de Goiás com o sul. O sul, ele tinha condições de se comunicar com Cuiabá, com o litoral nordestino. É por essa ou por esse isolamento geográfico natural e imposto pela metrópole, pelo governo metropolitano, que eu vou ter um distanciamento natural entre o norte e o sul. Quando você leu este enunciado aqui, nós já sabemos que nós vamos falar desta figura bem aqui, que é o Teotônio Segurado. E aí, pessoal, ele está falando para vocês na segunda metade do século XIX. Então, só para vocês se localizarem, quando a gente lê o enunciado da prova, acha que a questão era simples. Não era. Você vai lembrar, porque você estudou, que entre 1807 para 1808, a corte portuguesa chega ao Brasil. Quando a corte portuguesa chega ao Brasil, Dom João VI tomou uma série de medidas, chamadas medidas joaninas. Essas medidas joaninas foram excelentes para quem estava no Brasil, mas para quem ficou em Portugal não foi algo positivo. Atenção, em 1820, olha a data, em 1820, nós vamos ter a chamada Revolução Liberal do Porto. E esta Revolução Liberal do Porto, entre outras coisas, desejava que Dom João retornasse para Portugal, e Dom João retorna para Portugal, mas, entre outras coisas, queria recolonizar
o Brasil. Uma parte diz, oba, eu não estou nem aí que recolonize. Mas uma outra parte diz, nós não queremos voltar a ser colônia. Principalmente no Nordeste brasileiro, você vai ter movimentos falando sobre independência. Hoje você chama de Sudeste, Rio, São Paulo, também você vai ter grupos favoráveis à independência. Aqui vem para a nossa questão e eu coloquei um texto para você não se perder. No dia 14 de setembro de 1821, um mês após a frustrada tentativa de deposição de Sampaio, instalou-se o governo independentista do Norte, com capital provisório em Cavalcante. É o que a alternativa estava pedindo. Lembrando, quando eu tenho o processo de independência, nós vamos ter em Goiás ou em Goiáses um homem que não era benquisto. E este homem que não era benquisto era o Sampaio. Nós vamos tentar depor Sampaio e não conseguimos. As pessoas que tentaram derrubar Sampaio fugiram. E fugiram para onde? Para o norte de Goiás. É nesse período de insatisfação, é esse período de luta pela independência que um grupo vai dizer o seguinte: vamos então criar agora justamente o quê? O nosso governo do Norte, com capital em Cavalcante. Quem liderava esse movimento? Teotônio Segurado. Atenção, a prova passou, mas é bom comentar. O Teotônio Segurado não era favorável à independência do Brasil. O Teotônio Segurado não era favorável à independência do Brasil. Ele aproveita todo esse tumulto e insatisfação para criar justamente o que, pessoal? O governo independente. Lá na frente, quando as pessoas perceberam que o Teotônio não estava participando do movimento pela independência, esse movimento perde força e esse movimento se fragmenta. Beleza, pessoal? Então, isto aqui é importante a gente comentar, ok? Estamos utilizando slides que nós trabalhamos em nossas aulas, revisão, etc. aqui da loja. Importantíssimo! No dia 15 de setembro, o governo provisório da comarca de Palmas fez circular uma proclamação em que declarou-se separado do governo. As justificativas para a separação do Norte em relação ao Centro-Sul de Goiás eram para segurado de natureza econômica, política, administrativa e geográfica. Dentro do edital, quando nós falamos do processo de separação, eu começo com a criação das duas comarcas e venho justamente no período da questão da independência do Brasil, ok? E aí, pessoal, vai para a questão que vocês já reviram várias vezes. O texto precedente refere-se ao movimento separatista. Atenção! A. Que criou governos autônomos em Cavalcante, posteriormente em Natividade, na região norte do atual estado do Tocantins, na primeira metade do século XIX. B. Promulgou um governo autônomo que envolvia toda a parte norte do estado de Goiás e que perdurou até o projeto de redivisão da Amazônia? Não. Eu disse que, no momento em que perceberam que o Teotônio não fazia parte também do movimento pela separação do Brasil de Portugal, o movimento perde força. Instaurou o governo provinciano de Boa Vista do Tocantins, aprovado pela maioria do Império? É claro que não, pessoal. Então, nós ficamos com a alternativa A. Criou governo autônomo em Cavalcante e, posteriormente, em Natividade, na região norte do atual estado do Tocantins, na primeira metade. O que é que eu chamo a atenção para vocês? Alguns alunos podem dizer o seguinte: Pantoja, mas entendam, ele não está dizendo aqui que esse projeto foi um projeto contínuo. Ele não está dizendo aqui que esse projeto perdurou. Tranquilo? Então, sempre nós chamamos a atenção de vocês
para o comando. O comando diz: refere-se ao movimento separatista. Foi o movimento separatista? Foi. Se perdurou ou não é uma outra questão. Beleza, pessoal? D. Escreveu o manifesto à nação, assinado pelo então juiz de direito de Porto Nacional e por todos os representantes das comarcas goianas do Norte e do Sul. Lembrando, pessoal, que aqui você pode logo colocar que o Sul ele não estava preocupado com o processo de emancipação. Muito pelo contrário, o Sul ganhava poder político mantendo o Norte atrelado, ganhava no recolhimento de impostos. Então, para o Sul, não era vantagem a emancipação do Norte. Acabou por perder força política para formar uma organização governamental na parte de Goiás, que posteriormente integrou-se ao estado do Tocantins. Eu acredito que você tenha eliminado. Essa questão aqui, pessoal, ela não causa tanta dúvidas em vocês, até porque eu acredito que vocês tenham trabalhado bastante esse quesito, ok? Vamos para a questão de número 27. O governador reeleito do Tocantins tomou posse em 1º de janeiro de 2018. Lembrando, pessoal, que ele assume interinamente após a cassação de um outro governador. Então, o governador reeleito do Tocantins tomou posse em 1º de janeiro de 2018 para seu segundo mandato. Ele deve ficar no comando do Palácio Araguaia até o dia 31 de dezembro de 2022. No estado, criado em 88, 7 políticos já ocuparam a função de governador ao longo da história. Eu disse para vocês, e aí não é mimimi, que quando nós olhamos o edital, pessoal, ele deixa o que nós chamamos de questão aberta. Governadores desde a criação, ou seja, é de 1988 até agora, 2021. Ele quer saber de todos os governos, ele quer saber o que foi criado, ele quer saber o que. É muita coisa. Ou seja, neste ponto, nós conversamos com vocês aqui na loja que essa questão era uma questão muito, muito mal elaborada dentro do edital. Beleza? Atenção aqui. Com relação ao percurso histórico dos governos tocantinenses, assinale a opção correta. Vamos lá. Desde 1988 ocorrem eleições democráticas no estado. Ok. Sem ter havido interrupção de mandatos. Sabemos que alguns governadores renunciaram para poder concorrer mais tarde à eleição, ok? É o caso do Siqueira Campos. Siqueira Campos, no seu primeiro mandato, ele renuncia, porque o mandato era muito curto, ele queria o quê? Partir para o outro mandato de 4 anos, então ele renuncia. Outros candidatos foram cassados, beleza? Aqui, 2 mandatos de políticos do Estado foram interrompidos por renúncia. C. Metade dos mandatos de governador do Estado foi interrompido, tendo assumido os vices. Metade não. Da interrupção de mandatos aconteceu 2 vezes no Estado, motivados por cassação. E por último, devido à renúncia e cassação, 4 dos governadores do Estado assumiram sem eleição direta. Ou eles assumiram por renúncia ou assumiram porque o candidato foi cassado. E aí, meninos, vai aquela discussão. Neste item aqui, nós sempre pedimos para vocês, né, pegarem alguns slides que nós colocamos ao longo das nossas videoaulas ou ao longo dos nossos exercícios. E aqui eu coloquei justamente para reforçar. Atenção, governadores que assumiram sem eleição direta. O Raimundo Boi era vice-governador e assumiu em 4 de abril de 98, após a primeira renúncia de Siqueira Campos. Tranquilo? Carlos Gauim era presidente da Assembleia Legislativa e assumiu em 9 de setembro de 2009,
após a primeira cassação de Marcelo Miranda. Atenção, Sandoval Cardoso era presidente da Assembleia Legislativa e assumiu em 4 de maio de 2014, após a segunda renúncia de Siqueira Campos. Mauro Carlesse, antes de ser eleito, assumiu o cargo de forma interina em 2018, após a segunda cassação de Marcelo Miranda. Depois, o Mauro Carlesse, ele concorre à eleição pelo voto direto. Então, eu digo para vocês que esse tipo de questão aqui, pessoal, eu vou chamar de retrocesso, porque é aquela questão que nós temos que estar decorando cada um dos governadores. E mais, essa questão dentro do edital, ela não passa segurança nem para mim, nem para vocês. Espero que eu tenha ajudado. Fique firme, atento, a aprovação é a sua verdade, moço. Valeu!